viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Esperado, em que aguardamos o Mestre amado. Não é para simplesmente discutir, mas tenho razões para perguntar. Será que estás pronto para subir? Ou será que estás esperando esse dia chegar? Chegando ao dia tão grande esperado, em que aguardamos o Mestre amado. Não é para simplesmente discutir, mas tenho razões para perguntar. Estás pronto para subir? Ou será que estás esperando esse dia chegar? Não é para simplesmente discutir, mas tenho razões para perguntar. Será que estás pronto para subir? Ou será que estás esperando este dia chegar? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, porque contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, e a mulher de teus filhos contigo. Preciosos ouvintes, há muitos anos atrás, quando então nós conhecemos bem a história do dilúvio,
Diz em Gênesis capítulo 6 que a terra estava corrompida, a terra estava cheia de maldade, os homens faziam o que bem entendiam, agiam como bem queriam agir, não havia o temor do Senhor. Por certo, haviam sim igrejas, haviam pessoas que adoravam a algum Deus, mas não tinha o temor de Deus, o único e verdadeiro Deus. Porém, havia um homem, Noé, o velho patriarca lá no Velho Testamento, o qual Hebreus, no seu capítulo 11, faz menção de Noé. Sim, Noé, um velho patriarca, ele procurava ser justo, ele procurava ser correto em suas gerações aos olhos do Senhor. Ele andava com Deus e temia o nome de Deus. Embora estivesse vivendo no meio de um povo corrompido, no meio de um povo profano, no meio de um povo que não temia ao Senhor e os seus pensamentos eram maus continuamente, Noé, porém, procurava preservar o seu contato com Deus, procurava assimilar a vontade de Deus e cumprir. Noé tinha o temor do Senhor, e por isto, quando Deus disse que arrependeu de ter feito homem, desce Deus ali e fala com Noé, e diz a Noé que destruirá a terra através das águas do dilúvio. Por que Deus haveria de avisar a Noé? Por que Deus haveria de comunicar a Noé a destruição da terra, que havia se arrependido de haver feito homem? Porque Noé era o único que temia o Senhor. E o nosso Deus é um Deus fiel àqueles que temem o seu nome e que andam nos seus caminhos. Por isto mesmo, Deus desceu e falou com Noé para construir uma grande arca, construir a arca que seria salvação para ele e para a sua própria família. Noé, então, começou aquela grande obra em obediência à palavra de Deus. E é justamente isto que o nosso Deus faz neste último tempo, nestes últimos dias da igreja aqui na terra, quando nós temos visto que o pecado tem aumentado, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Deus está mandando o seu aviso de alerta. Uma arca espiritual, uma arca de salvação tem sido preparada e está agora em processo para todos aqueles que quiserem se salvar deste mundo, entrarem na arca. Notamos então que Noé começou a construir a arca. Vamos pensar então Noé ali todos os dias preparando aquela madeira, preparando aqueles equipamentos, e ali todos os dias começou as batidas do martelo, começou então a construção daquela arca. E Noé não somente construía a arca, mas cremos nós que Noé também pregava, e Noé estava chamando o povo todos os dias. Noé vinha com aquela mensagem quando as pessoas paravam ali para ver aquela construção, sem entender muitas coisas, mas Noé, que tinha estado em contato com Deus, dizia: Deus vai destruir esta terra através das águas do dilúvio. E então convidava o pessoal, convidava aqueles espectadores que ali se reuniam para entrar na arca. Só haverá um lugar para salvar-se do grande dilúvio que descerá nesta terra, é entrando na arca. A arca estava simplesmente sendo iniciado o seu processo de construção. Noé, todos os dias então, preparando, todos os dias construindo a arca conforme as ordenanças de Deus, cumprindo os requisitos. Você pode ler em Gênesis 6, quando Deus determina como seria feita a arca, passa as instruções a Noé de como construir a arca, e Noé não estava desobediente à palavra de Deus, estava cumprindo as ordenanças de Deus, conforme os requisitos que Deus lhe houvera instruído. Embora a ciência daquele tempo, a ciência daqueles dias procurava provar o contrário,
dizer que não haveria como vir águas, como vir chuvas. E o povo que ali parava, aquele povo criticavam, ouviam a ciência, ouviam os conselhos do cientista, e paravam, e criticavam, e não davam ouvido à mensagem que Noé pregava, não davam ouvidos à mensagem de alerta daquele momento, não queriam entrar na arca. Quem sabe pensavam que Noé não estava muito certo das suas faculdades mentais, preferiam dar ouvido aos líderes, diziam como devem ter dito coisas, prestavam atenção no que a ciência dizia. Não prestava atenção no que Noé, na mensagem de Noé, embora todos os dias era a mesma mensagem. E então Noé parecia ser ali um palhaço, um motivo de risos, um motivo de zombaria, motivos de crítica para aquele povo de então. E quantos daqueles pais levavam até mesmo seus filhos, e aqueles filhos pequenos ainda, vendo aquele homem construindo uma arca com a mesma mensagem: Deus vai destruir esta terra através das águas do dilúvio, entre na arca. E aquelas crianças, aqueles filhos ouviam seus pais conversarem com outros, zombando a respeito da arca, a respeito da mensagem de Noé, contra o próprio Noé. Estas crianças, com o passar dos anos, tornaram-se adolescentes, e certamente o exemplo do pai eles seguiram. E ali, passados dias, aquelas crianças de outrora, porque com o passar dos anos Noé estava ali na construção da arca, com o passar dos anos aquelas crianças então agora adolescentes, depois jovens, indo ali, criticando Noé, e vendo aquela arca que estava sendo construída, tomando forma, e Noé com a mesma mensagem, Noé chamando o povo para se arrependerem, para entrarem na arca, dando o aviso de Deus: Deus vai destruir esta terra através das águas do dilúvio. Mas aquelas crianças agora já jovens, já crescidos, já adolescentes, seguindo os exemplos de seus pais, que não tinham temor de Deus, que tinham pensamentos maus, estavam ali também criticando. Quantos daqueles jovens casaram, provando que os anos passavam, e Noé com a mesma mensagem, e Noé com a mesma construção, e Noé cumprindo os requisitos de Deus, mas aquele povo não parava para ouvir a mensagem, não tinha sensibilidade para ouvir a pregação de Noé. Não, eles continuavam ali com suas críticas, seus filhos agora casados, talvez tendo filhos e seguindo os mesmos passos de seus pais, levando aqueles filhos agora pequenos para verem o que aquele homem estava construindo, e faziam crítica. E quantos deles diziam: eu era criança, este homem já estava fazendo esta arca, hoje eu sou casado, hoje eu tenho filho, e ele continua com a mesma construção, com a mesma pregação, não muda nem mesmo o teor da pregação, não se flexibiliza com a pregação. E eles então estavam ali, e a Bíblia diz que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, não estavam nem aí com a pregação de Noé, continuavam vivendo como se nada fosse acontecer, seguindo os exemplos dos pais, levando seus filhos para terem os mesmos exemplos deles. Mas Noé continuava a construir a arca, embora muitos daqueles velhos de quando ele começou a construir a arca, muitos daqueles adolescentes hoje, daquele jovem, enumeravam adjetivos depreciativos, criticavam para referir a Noé como um velho que havia ficado no sol por muito tempo, como um velho que não sabia o que estava falando. E eles criticavam, e eles diziam isso entre suas crianças, e eles diziam isso na mesa quando eles iam almoçar, quando eles iam jantar.
E esta era a forma que eles reuniam com as suas famílias, com seus amigos, nunca para avaliar aquela mensagem, nunca para tentar a alerta daquela mensagem, mas muito pelo contrário, para criticarem, para zombarem. Eles estavam até ficando acostumados, quantos já nem davam mais atenção para aquilo. Um século já havia passado que Noé estava construindo a arca, que estava pregando a mesma mensagem. Vejam, preciosos ouvintes, se não é isto que está acontecendo hoje. Há quantos anos pregadores têm pregado sobre o arrebatamento da igreja? Muitos já se acostumaram e nem sequer falam mais, estão vivendo de qualquer maneira, mudaram a forma de pregar, falam o que quer, vivem como quer. Mas Noé não. Quanto mais o tempo passava, mais ele pregava a mesma mensagem. Pois Deus não muda. Mesmo a ciência dizendo que não poderia vir água alguma, Noé continuava a pregar a mensagem, a mesma mensagem. Deus vai destruir esta terra através das águas do dilúvio. Entre na arca. Nem água tinha naquele tempo para fazer aquela grande arca flutuar. Eles olhavam estas evidências, eles olhavam o que a ciência dizia. Vejamos, Jesus disse que haveria fome, terremoto, rumores de guerra em vários lugares. Disse que seria o princípio das dores. A ciência tenta explicar que os terremotos são acomodações da terra. Fazem tantas explicações para se justificarem porque existem terremotos como temos visto hoje. Vem o fim, diz Ezequiel em seu capítulo 7, no versículo 2 e 6. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Ouvintes preciosos, não queremos amedrontar a ninguém, mas trazemos a verdade tal como Noé. Quantos amigos Noé porventura tinha entre aquelas pessoas, quantos entes queridos, e além do mais o amor às almas que Noé tinha, e Noé queria que ele se salvasse. Noé chamava, ninguém se convertia, mas ele continuava, o seu desejo era que ele se salvasse. Noé, quem sabe, cada dia que passava, com mais desespero ele chamava o povo para entrar na arca. Quantos líderes naquele tempo, às vezes até mesmo proibiram seus membros de irem ver a construção da arca, de ouvir a mensagem que Noé pregava. As igrejas ensinavam o que bem entendiam, só não ouvia a mensagem da hora. A mensagem da hora é o que Noé pregava. O juízo estava por cair sobre a terra, ninguém obedecia à palavra de Deus, mas Noé estava se preparando, construindo uma grande arca. Preciosos ouvintes, é isto que estamos todos os dias tentando fazer. Não vos amedrontar, mas chamar para entrar na arca, porque uma vez mais Deus sacudirá esta terra, e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Mas Deus está advertindo de um grande tremor de terra que Ele fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode resistir este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhe, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salva-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima alegria. Não esperamos igrejas cheias. Vejam os 2 caminhos. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda de Cristo.
Foram apenas 8 almas que foram salvas do dilúvio. Por isto, nós não esperamos igrejas cheias, absolutamente não, nem tampouco vos chamamos para unir-se a uma igreja, mas chamamos para unir-se a Cristo, para entrar na arca que é Jesus Cristo hoje. As igrejas nos dias de Noé certamente estavam abarrotadas, discursos bonitos e eloquentes, músicas que emocionavam, tal qual é hoje. Em Provérbios está escrito: há um caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Vejamos que foi isto que aconteceu, tudo parecia seguir bem. Por isto não ouviam a voz de Deus, não atentavam para o chamado de Noé, que com a sua voz gasta, trazendo a advertência de Deus, mostrando a via de escape, mas o povo preferia não ouvir os seus grandes líderes do que ouvir Moisés. Ouvir o que a ciência tinha a censurar sobre a mensagem, e a cada ano que passava, Noé sabia que mais se aproximava o dilúvio. Com mais intensidade ele pregava, chamando o povo para entrar na arca. Quando já então estava terminada a construção daquela grande arca, quem sabe multidões e multidões foram ver como ficou a arca. Como já disse, aquelas crianças de 30, 40, 60 anos atrás que foram com seus pais, quando no começo da construção e pregação de Noé, agora já homens com famílias constituídas, com suas crianças, foram lá verem como ficou, e aproveitando para criticar uma vez mais, e zombavam. Noé sabia que estava mais próximo ainda do dilúvio, e pregando com tão grande desespero a mesma mensagem: Deus vai destruir esta terra através das águas do dilúvio, entre na arca. Agora quem quisesse não precisava nem mesmo ajudar a construir a arca, pois a arca agora estava pronta, agora era só entrar na arca. Alguns às vezes diziam: já faz mais de 100 anos, velho Noé, e a terra continua. Você tem gastado seu tempo construindo esta arca, e nem água tem para fazê-la flutuar. Alguns diziam: desperta. Mas Noé continuava com sua mensagem, continuava convidando para entrarem na arca. De repente, aquela multidão que lá olhava aquela arca, vê que ali vem um leão, uma leoa, que vem um casal de cada animal, animal feroz, animal selvagem, um casal de cada animal em fila, vindo em direção à arca. Às vezes algum começou a achar aquilo estranho. Noé não estava conduzindo aqueles animais, ninguém os estava dirigindo. Quem sabe alguns daqueles criticadores, com um certo temor, abaixaram a cabeça e saiu e foi consultar seus líderes. Outros, nem isto chamou atenção, mas vejamos bem, os animais estavam sendo conduzidos por Deus. Deus disse através do profeta Isaías, no seu capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, ou a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Os animais são mais sensíveis, os animais irracionais conhecem ao nosso Deus, ouve a voz de Deus. Assim foi nos dias de Noé, eles abaixaram ali e em fila caminharam em direção à arca para salvar-se do dilúvio. Jesus também disse em Mateus 8:20, e disse Jesus: as raposas têm seu covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem aqueles que atentam para a sua voz, não tem aqueles que ouvem o conselho de Deus. É isto que Jesus estava dizendo. É mais fácil os animais ouvirem, é mais fácil os animais serem ferozes, se tornarem sensíveis, do que o povos insensíveis. Ouvem o que os líderes dizem, ouvem o que a ciência diz, mas não ouvem a mensagem de Deus. Deus tem chamado. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas eles querem seguir os conselhos dos grandes que existem por aí. Atribuem que as igrejas abarrotadas são sinais de bênçãos de Deus.
Não, não. O caminho é estreito e apertado e são poucos que entram por eles. Noé pregava, Noé, por um século, pregou a mesma mensagem e não se sensibilizou a ninguém. Chegou o momento então que a voz de Noé se calou, a última oportunidade foi dada. Então, depois de tantos anos pregando, somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 pessoas entraram na arca. Vejamos a família de Noé, somente eles, nenhuma conversão houve, nem as evidências fez com que alguém convertesse. Meu Deus, 7 dias sem ouvirem a voz de Noé. Quantos ainda passavam ali e criticavam, pois Noé havia entrado na arca e ainda demorou 10 dias para o cumprimento, para que o grande dilúvio se desse. Noé e sua família estavam lá dentro da arca, e a porta da arca foi fechada. Foi Deus, não foi Noé quem fechou a porta daquela arca. Foi Deus quem fechou. Não havia mais oportunidade. Gênesis 7:10, e aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Se romperam todas as fontes do grande abismo, e a janela do céu se abriram. Quantos daqueles pais que deram mau testemunho aos seus filhos, agora vendo-os afogando nas águas do dilúvio? Quem sabe alguém gritou a Noé: salve pelo menos meu filho Noé. Mas mesmo se Noé quisesse, agora não podia fazer nada mais. Deus é que tinha fechado a porta da arca, a oportunidade havia terminado. Ouvintes preciosos, haverá um arrebatamento. Vemos que as evidências estão aí. Não importa o tanto que a ciência explique as causas dos terremotos. Jesus disse: quando virem estes sinais acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Salve-se enquanto há tempo. Faça algo pelos seus filhos. Convertam. Entrem na arca. Quantos pais desejaram ter uma nova oportunidade nos dias de Noé, quando eles viam seus filhos, quando eles viam crianças se afogando. Provérbio 22:6 diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Vejam as corrupções, é na política, é na igreja, homens amantes de si mesmo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 1 Timóteo 3 ou 2 Timóteo 3 diz isto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, igual nos dias de Noé. Desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que Paulo, através de Timóteo, diz: deste afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Falará tudo contra esta mensagem que estamos apresentando, mas estamos te chamando para entrar na arca. Ouvi, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías está escrito isto. Também em Isaías está escrito: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, desobedientes, malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram contra o santo, voltaram-se para trás. Oh, sim,
Em 2 Pedro 3,9 diz: a quanto se fala de arrebatamento, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam. O arrebatamento haverá, mas 2 Pedro 3,9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele, Deus, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eu quero suplicar-lhe, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida sem qualquer reserva a Jesus Cristo, quem como fiel pastor pode salvá-los e cuidar de vocês e apresentá-los a Deus sem qualquer culpa, na glória com muitíssima alegria. É isto, meus amigos ouvintes. Entrem na arca. A arca está preparada. A arca é Cristo. E o crente em Cristo está salvo e seguro. Amém, eu creio nisto. Não, nós não seremos salvos pelos méritos que há em nós mesmos, mas em obediência para caminhar para dentro da arca. A única coisa que Noé teve que fazer foi entrar na arca. Ele nem sequer teve que fechar a porta. Deus mesmo fez isto para ele. Ouvinte amado, caminhe para dentro desta arca. É o que todos os crentes devem fazer, caminhar pela fé em Cristo. Deus se encarrega do resto. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não virá a juízo. Já tem passado da morte para a vida, entrado na arca, salvo eternamente. Entre na arca, amigo ouvinte. É o conselho que nós te damos nesta hora. Longe daqui, feito pra mim, eu sei, um lugar de coração. Eu seguirei, caminharei e alcançarei